Buenas, galera. Voltamos. Reiniciamos mais um período de atividades remotas, agora sem barba, né? Mas vamos recomeçar, vamos aí mais um período aí meio extenso também, né? Até março. Mas é isso, galera. Não tem como a gente fugir, não adianta, né? A situação agora nesse começo, nesse final de 2020 aí, esse início de calor aí, talvez, né, a gente espera que diminua um pouco o número, que está bem alarmante nesses tempos atuais. Bom, a gente vai começar a falar agora, a gente vai começar e vai concluir, na verdade, só um itemzinho que ficou para trás. Lá no começo do ano, quando a gente estava começando a falar da atmosfera, aí veio a pandemia e aí ele ficou meio perdido no meio de toda essa situação. Mas aí eu vendo os materiais eu vi que esse material não foi passado para vocês. E ele é interessante, né? A gente tem que ver porque faz parte do conteúdo de vocês, né? A gente fala hoje de camadas atmosféricas, né? A camada gasosa que envolve a Terra, que tem suas subdivisões, e eventos extremos. Basicamente dois que chamam mais a atenção aí, né? E que até mesmo aconteceram, vem acontecendo no Brasil, né? Especialmente o furacão Catarina aí, que aconteceu em 2004 e tal, e alguns tornados também, né? Então chamam a atenção e é bom a gente falar um pouquinho sobre eles. Beleza, gente? Lembrando que quando a gente fala em camadas da Terra, a gente já falou das camadas do seu interior, né? A gente já teve aula de geologia e falou sobre a crosta terrestre, o manto, o núcleo, né? Lembrou que a crosta é a camada bem fininha, fininha modo de dizer, né? Mas em comparação ao tamanho da Terra. A mesma coisa a gente diz da camada exterior da Terra, a camada atmosférica. Aqui, obviamente, está exagerado nesse desenho que eu apresento aqui do lado para vocês, né, em relação ao tamanho do planeta. Ela seria bem fininha também, mas extremamente importante. Né? A gente sabe que a atmosfera, a gente já falou sobre isso, que principalmente o efeito estufa que ela provoca, que faz com que o calor fique retido na Terra, é essencial à existência da vida. Né? Caso não tivesse atmosfera, não tivéssemos atmosfera, não teríamos efeito estufa, não teríamos os gases, né, especialmente aquele que a gente respira, enfim, né, é uma importância muito grande aí das camadas, enfim, da atmosfera que envolve o nosso planeta, né, as camadas atmosféricas. Né? E bom, o que significa atmosfera então no dicionário? Camada de gases que envolve um planeta e é retida pela sua atração gravitacional. Né? Então, quando a gente fala assim, ó, planeta Terra tem uma camada de gases que envolve, sim, então ela tem uma atmosfera. Outro planeta que a gente tem conhecimento, que tem camada de gás que envolve ele também, é Vênus. Né? Vênus, inclusive, vocês devem ter acompanhado aí as notícias, né? A gente já especulava muito sobre isso nas aulas, que justamente por ter atmosfera e estar muito mais próximo ao Sol, Vênus é um planeta mais quente, inclusive, do que Mercúrio, que está mais perto, porque Mercúrio não tem atmosfera, não tem efeito estufa, então ele perde o calor muito fácil, enquanto Vênus consegue armazenar esse calor. Né? Em outras palavras, é a camada de ar que envolve a Terra. Quando a gente fala gases, basicamente está falando de ar, né? Só que os gases que envolvem a Terra, né, eles são compostos, em sua grande maioria, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, né? E sobrou 1% para todos os outros gases, né? Gás carbônico, dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases mais, ok, gente? E aqui estão as camadas da atmosfera. Obviamente estão exageradas em relação ao tamanho da Terra, né? Porque a camada mais alta aqui da exosfera, ela começa perto dos 500 quilômetros, né? Lembrando que a Terra tem mais de 12 mil quilômetros aqui nessa comparação de uma extremidade até outra, porque se eu tiver que passar pelo seu interior, eu vou percorrer aí algo em torno de 12, quase 13 mil quilômetros, não, até mais que 13 mil, se eu não me engano, não, perto de 13 mil quilômetros em toda a sua extensão, né? E a camada aqui mais alta, onde está entre a termosfera e a exosfera, seria algo em torno de 500 quilômetros, coisa que a gente já vai ver já no próximo slide, que é esse aqui. Já está aqui ele, beleza? Então a gente tem aqui ó, as camadas, a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, que também é chamada de ionosfera, anota isso aí em algum lugar, tá? Ionosfera, a termosfera também é chamada de ionosfera e exosfera, né? Uma palavra em inglês aqui, ó, exit, né? Saída, exosfera. Até para lembrar a sequência das camadas tinha uma palavrinha, é que até 10 anos atrás se usava muito o termo ionosfera aqui, e ultimamente se trocou o termo para termosfera, porque é onde acontece uma diferença muito grande de temperatura entre a exosfera e a mesosfera. Ó. Aqui está a temperatura aqui desse ladinho. Eu estou virando a cabeça aqui porque eu estou olhando para o slide que vocês também estão olhando. Então, olha lá onde é que está o mouse circulando. Ó. A temperatura aqui perto da exosfera, aqui
no limite, é 1000 graus Celsius, certo? Enquanto a temperatura aqui entre a termosfera e a mesosfera é menos 95, então são mais de 1000 graus de temperatura. Obviamente nenhum ser vivo aguentaria essa diferença de temperatura tão grande, certo? Então vamos lá, características. Troposfera, camada mais baixa, algo em torno de 12 quilômetros. Assim como o formato da Terra é um pouco achatada, a troposfera também tem umas diferenças. Nos polos ela é mais fina e na linha do Equador ela é um pouco mais alta. Tá? Essa diferença varia entre 8 e 15 quilômetros. Por isso que aqui se estabelece 12. Vocês podem encontrar em alguns livros aí na casa de 11 ou até mesmo o próprio 15 quilômetros, ok? E a troposfera é onde tem a circulação dos aviões, dos balões, das nuvens, dos fenômenos atmosféricos, da maior concentração de oxigênio, porque daqui para cima, né, basicamente o oxigênio é praticamente inexistente. A estratosfera é onde há a circulação de aviões já especiais, que conseguem velocidades acima da velocidade do som, né, mais de 200, 1.300 km por hora, certo? E a grande característica da estratosfera é porque aqui tem a camada de ozônio. A camada de ozônio ela está concentrada numa faixa de mais ou menos 10 km de espessura ela possui. Em alguns lugares ela está mais fina e em outros lugares ela é praticamente inexistente, né, por conta da destruição dela através dos gases clorofluorcarbonetos, os CFCs, que por muito tempo danificaram a camada de ozônio. Esse gás foi proibido de fabricar desde 1997. Claro, teve um período de adaptação, então desde os anos 2012, 2013, 2014 aí, esse gás não é mais fabricado. Então a camada de ozônio está se recompondo, mas vai demorar alguns milhares de anos para isso acontecer, tá? A gente tem a mesosfera, que o próprio nome já diz, ela está no meio de tudo, é até onde os raios cósmicos conseguem chegar, porque eles não conseguem atravessar a camada de ozônio, basicamente, né? Depois nós temos a termosfera, entre 80 e 500 quilômetros, aquilo que eu falei para vocês, né? Entre 80 e 500 quilômetros. A grande característica dela é a presença de magnetismo, por isso que era ionosfera, lembra os íons, né? E é onde atravessam os raios cósmicos, os raios solares em especial, e em contato com esse magnetismo cria aquele efeito luminoso, que é a aurora boreal, que acontece no hemisfério norte, porque se for no hemisfério sul, é a aurora austral, ok? E por último, a exosfera, que é o limite com o espaço. Começa entre 500 e aí não tem um limite muito certo, porque vai entre 500 e 1000 km de altitude, ou até 5000 km de altitude. Basicamente é onde tem uma pequena influência da força gravitacional na Terra. Então por isso que os satélites, até aqui está escrito a Sputnik 1, o primeiro satélite enviado, né? Mas hoje a gente tem mais de 1000 satélites aí circulando a órbita da Terra, né? Então eles têm uma certa atração gravitacional, para tanto eles não se desprenderem da força gravitacional da Terra, ou então serem sugados pela força gravitacional da Terra. Então está numa região aí de equilíbrio, de acordo com a disponibilidade da função desse satélite. Então essas são as camadas atmosféricas. Obviamente, a camada mais importante para a gente é a troposfera, né? Camada atmosférica mais próxima da Terra, cuja a espessura aumenta do polo para o Equador. Eu falei até 8, na verdade é de 5 a 18 quilômetros. Então no Polo Norte e no Polo Sul, essa camada tem mais ou menos uns 5 quilômetros. E no Equador chega a 18 quilômetros. Né? A troposfera ela é muito importante porque ela é onde a gente encontra o oxigênio, né? E é onde a gente tem os eventos atmosféricos. A chuva muito comum, o granizo nem tanto comum, né? Dependendo aí da região, a neve mais comum em algumas regiões, mas o que chama mesmo a atenção é quando acontecem eventos do tipo furacão, tempestades magnéticas, né? Enfim, tornado, né? Tem muita gente que faz confusão aqui, ó, entre furacão e tornado, chama o tornado de furacão e chama o furacão de tornado. Enfim, é uma confusão comum de acontecer aí, mas né, a gente vai ganhando idade, a gente vai ganhando conhecimento e a gente vai aprendendo a diferenciar melhor a formação de cada um. Aliás, até mesmo a formação deles é semelhante. Né? Muda pouca coisa a formação de um para o outro. Mas vamos lá. Né? A principal causa dos eventos atmosféricos, de basicamente todos eles, está na diferença de pressão e temperatura. Ok? Eu havendo diferenciação de pressão e temperatura entre dois lugares próximos, é onde começam a acontecer as correntes de vento.
né? Até vou lembrar para vocês, quando a gente fala em pressão, a pressão arterial, o que, que é? É a quantidade de sangue que está correndo pressurizado dentro das minhas veias. Né? Uma pessoa que tem um infarto é que ela não consegue empurrar o sangue até a região do corpo, o coração ele tenta empurrar e o coração dá uma falhada ali porque é muita pressão, né? Ele não tem essa capacidade, enfim. Mas a gente está falando aqui basicamente de pressão atmosférica, não pressão sanguínea, né? Basicamente a razão está no mesmo, né? A quantidade de moléculas que tem ali. E aí, não sei se vocês vão lembrar, ou já sabem disso, né? O professor de física já deve ter falado isso para vocês. Quanto maior a altitude, olha lá o mouse, a maior a altitude, menor a pressão atmosférica, porque quanto mais alto, menor a quantidade de partículas de oxigênio. Tanto é que quanto mais alto, mais difícil de respirar. Quanto mais alto, menor resistência do ar, porque tem menos ar. Então, um chute de uma bola vai correr mais rápido. Claro que eu estou falando aqui de altitudes, para se notar bem essa diferença, acima de 2, 3, 4 mil metros de altitude. Né? Não vão achar que vocês, quando só subiram a serra aqui do Rio do Rastro, ou subiram aqui a Serra do Faxinal, Cambará do Sul, São Joaquim, são cidades aí em torno de 900 mil metros, 1000 metros, 1100. Enfim, para sentir realmente essa diferença aí, algo em torno de 2.000, 3.000, 4.000. A diferença de 900, 800, 600 metros, a gente sente só aquele pequeno incômodo no ouvido, né? Ali que a gente tem o nosso sensor ali dentro que regula o nosso corpo de acordo com a pressão externa. Mas enfim, né, essa é uma verdade que vocês já devem estar acostumados. Então sempre que a gente fala em pressão, né, temperatura, geralmente está muito ligado à pressão, de acordo com o que aumenta a pressão, aumenta a temperatura, conforme diminui a temperatura, diminui a pressão. Até trouxe aqui para vocês o exemplo da panela de pressão, né? Nossa, olha só, como é que a gente começa a gerar... A gente está falando sobre isso, gente, para a gente entender os eventos atmosféricos dos mais simples, do simples vento, até o vento mais intenso, né? Desde um simples vento até mesmo um tornado, porque basicamente é formado pelo deslocamento do ar, deslocamento de gases, ok? Então vou voltar aqui à explicação. Ó. A gente tem uma situação aqui que eu vou aumentando a pressão, as moléculas estão sendo espremidas e essa pressão vai aumentando. Então eu tenho muito mais pressão na terceira condição aqui do que na primeira. Como é que funciona uma panela de pressão? Eu tenho uma válvula de escape, claro, tem que ter essa válvula de escape, senão ia morrer muita gente em casa. Né? Imagina explodindo essa panela no fogão. Isso aqui, essa válvula é justamente para liberar o excesso de pressão, para a panela não explodir. Jamais tampem isso, pelo amor de Deus. Né? É um material que se tem em casa aí que ele é tranquilo, mas se tu não souber operar ele, não ter o menor conhecimento que essa válvula é essencial para o funcionamento, né? Tá todo mundo ferrado aí. Certo? Mas olha só, por que o cozimento na panela de pressão ele é mais rápido? Porque você está aumentando a pressão ali dentro. As moléculas estão muito mais quentes, porque elas não têm como sair para se resfriar, e elas estão se deslocando numa velocidade mais rápida, porque elas não têm para onde ir. Né? Aquele excesso, obviamente, vai sair pela tampa. Tanto é que quando a gente quer terminar o cozimento, a gente levanta aquela tampinha ali e sai toda aquela pressão ali. Aquela pressão lá dentro, ela entra mais fácil no alimento para poder causar, então, seu cozimento mais rápido. Certo, gente? Bom, enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Basicamente, a diferença de pressão, que tem a ver também com a questão de temperatura, é o que origina os ventos. Então, eu tenho um desenho bem simples aqui, entendendo, tem que ter um pouco dessa visão, de que essas bolinhas vermelhas e azuis são moléculas. As vermelhas são aquelas que estão mais aquecidas, e as azuis, aquelas que estão mais refrigeradas, aquelas que estão mais frias. Certo? Conforme a gente tem aqui embaixo, não sei se vocês notaram, aqui eu tenho um continente, ó, tem uma parte... Pode até dizer que é uma areia e tal, né? Que absorve mais calor. Enquanto a água, ela reflete o calor. Então, se o continente ela absorve mais calor, ele fica quente mais rápido. Então, faz com que as moléculas se espalhem mais. Porque aqui eu não tenho uma panela de pressão. Né? Eu não tenho nada fechando, deixando aquela pressão ali. Eu tenho sim um ambiente aberto. Então, as moléculas estão livres para circularem. E as moléculas azuis aqui do lado estão sobre o oceano, elas estão mais frias. Então, a tendência delas é fazer esse movimento, como vocês estão vendo aqui, ó, o vento. Ó, o vento vem do mar em direção ao continente. Esse é o vento mais comum que a gente tem. É o comum nordestão, né, do verão, do inverno aí também, mas muito mais comum no verão, são os ventos nordeste, porque o mar, as águas, os lugares onde estão mais frios, as moléculas vão vir para ocupar o espaço daquelas moléculas que saíram dali por causa do calor. Certo? Isso também acontece em lugares que tem a diferença de altitude, um lugar muito alto, próximo a um lugar muito baixo. São regiões onde tem ventos muito constantes. E aí é que vem a ideia.
quanto maior a diferença de pressão, né, ou também pode-se dizer, obviamente, a maior diferença de temperatura que vai originar essa diferença de pressão, maior vai ser a velocidade dos ventos. Pronto, está tudo entendido agora. Se você entendeu o que eu acabei de dizer, maravilha. Se não entendeu, volta o vídeo e vê a explicação de novo. Mas basicamente é isso. Porque se eu tenho uma diferença muito grande de diferença de temperatura e pressão, mais rápido vai ser o deslocamento dessas moléculas. Ok? Então eu já consigo explicar para vocês, por exemplo, uma tempestade de areia, né, uma diferença de pressão, um dia muito quente que de repente vem uma frente fria e provoca uma queda abrupta da temperatura, mas ao redor estava muito quente, então vai ter aquele deslocamento muito rápido do vento do ar frio para o lugar onde estava aquele ar quente. Né? Obviamente até o estudo para se implantar aerogeradores, né? Para se implantar aerogeradores ele é muito ele tem que ser muito bem feito, porque cada equipamento desse custa muito caro, né? Hoje aí na casa aí dos 5, 6, 7 milhões de reais, só um desses, né? E eu não vou poder colocar um aparelho desse preço, dessa magnitude, em um lugar onde não tem um estudo prévio para saber se ele tem ventos constantes. E geralmente esses lugares preferíveis são onde? Áreas litorâneas, né? Próximo a um grande lago, né? Ou próximo a um oceano, ou próximo a lugares onde tem diferenças de altitude, como a gente tem em São Joaquim, né? Ali no, desculpa, Bom Jardim da Serra, como a gente tem em Osório, como tem no Nordeste brasileiro. Então sempre tem esses lugares aí preferíveis onde os ventos são mais constantes. Certo, gente? Bom, então como eu falei para vocês, dois eventos basicamente chamam um pouco mais a atenção da gente. Um deles é o tornado, né? Um deles é o tornado é esse menor aqui, mas também com capacidade de destruição muito grande aonde ele atinge, né? Basicamente, onde ele atinge e num raio de 50, 100 metros, dependendo obviamente do tamanho do tornado, se ele for maior vai ter uma área de influência maior, ele vai provocar uma destruição muito grande. Certo? Aqui a gente vê a imagem de um carro parado aqui, mas pela distância pode até ser que onde a pessoa esteja não tenha vento nenhum, né? O vento está concentrado só lá naquela região onde está acontecendo, onde ele faz aquele funil que ele suga, né, tudo que está embaixo ali, para compensar a diferença de pressão vertical. Olha só, existe uma pressão e uma temperatura aqui em cima, existe uma pressão e uma temperatura aqui embaixo. Então é como se ali o céu lançasse uma forma de buscar compensar e equilibrar essas pressões, como a gente tem no desenho aqui do lado. Ó. Para se formar um tornado é preciso haver o encontro de uma corrente de ar quente com uma corrente de ar fria. Ok? Nuvens de grandes extensões, principalmente de comprimento vertical, lembra? Vertical, comprimento vertical, propicia o movimento de ar quente que sobe e ar frio que desce, certo? É como a gente tem um movimento típico da pia, né? Que começa a criar o redemoinho porque a água quer descer e o ar por algum lugar ele vai subir, obviamente, e aí cria o efeito de redemoinho. No caso aqui, as trocas que a gente está tendo é entre a descida do ar frio e a subida do ar quente. Então está muito quente lá embaixo e está muito frio lá em cima. Ok? O movimento de rotação na base da nuvem se forma a partir do encontro dessas massas. A formação de um funil dentro da nuvem se dá a partir desse movimento. O fenômeno só é classificado como tornado caso o funil alcance o solo. Eu posso ter um movimento só lá em cima, mas ele só vai ser um tornado se ele tocar o chão. Eita, coisa séria. Né? A gente tem diversas imagens aí, procurar no YouTube, aí vocês vão achar diversas imagens de tornado, né? E o tornado, então, ele é classificado de acordo com a velocidade com que ele atinge, certo? A escala Fujita mede a intensidade de tornado, então tem que tomar muito cuidado, porque quando fala em tornado, é F0, F1, F2, F3, F5. E quando fala em furacão, é categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4 e assim por diante. Tá? Então, quando é tornado, F1, F2, F3. E a letra F lembra furacão, né? Então não pode usar um com o outro. São diferentes e as velocidades também são diferentes. Tá? Então, por exemplo, um F0 vai de 60 até 120. Um F1 vai de 120 a 180. Aí, o Catarina, professor. Aí, ó, tá ali o Catarina. O Catarina atingiu 163, 168. Não, não é o Catarina, porque o Catarina foi um furacão. Certo? Vamos lembrar disso. Não foi um tornado. Porque se fosse um tornado, ia ser uma área bem pequena. Né? E um furacão, ele é de proporções muito maiores. Então ele vai aqui ó, de 60 e pode chegar até 500. Na verdade não há um limite aqui, né? Mas os mais fortes é registrado na casa dos 430, 450 km por hora. Obviamente, intensamente destruidores. Né? Não sobra nada. Sobra nada. Certo, gente? E uma diferença básica entre tornado e tromba d'água. Basicamente, onde o funil toca.
Se o que ele tocou é continente, é um tornado. Se o que ele tocou é água, é tromba d'água. Aqui ele está sugando, né? Na verdade, na primeira situação, ele está sugando o que está sobre a superfície do continente aqui, então é um tornado. E se ele está sugando a água, certo? Que é isso que ele acaba fazendo, porque não tem mais o que sugar numa região como essa. Se tiver um barco, ele vai sucar o barco também, e assim por diante, né? Enfim, aí vai ser tromba d'água. Basicamente, a diferença entre os dois não está na sua formação, e sim no que ele toca. Ok? Bem fácil de entender. E a formação do furacão também tem tudo a ver com aquilo que eu falei para vocês, que é a diferença muito grande de temperatura e pressão. Só que diferente do tornado, o furacão ele é de proporções muito maiores. Enquanto um tornado tocando o chão pode ter ali a sua base até 1 quilômetro de largura, 1,5 km, mas geralmente é 50 metros, 30 metros, 10 metros, 20 metros, enfim, são vórtices menores. O furacão pode ter até 400 quilômetros, né, de área atingida por ele. Né? O normal aí na casa dos 100, 150, 200, mas já tem furacões que chegaram perto dos 400 quilômetros de área de atuação. Conforme ele vai avançando, ele vai atacando 400. Imagina, é como se fosse um furacão atingir aqui o sul, como já atingiu o Catarina em 2004, né? Ele atingiu da região de Tubarão até Torres, mais ou menos. Né? Uma região aí, algo em torno em linha reta de entre 80 e 100 quilômetros em linha reta, digamos assim. Certo, gente? Bom, basicamente a explicação aqui do lado ela vai dizer que acontece as diferenças de temperatura e pressão. Né? Basicamente o que age muito aqui é a evaporação de água. Então os oceanos têm que estar muito quentes. E aí acontece o encontro desse vapor de água com uma frente fria que está lá em cima muito grande. E aí provoca toda a reviravolta na parte superior, né, na parte das nuvens, e é onde se forma então o furacão. E aí, como eu falei para vocês, os furacões, aí vai ter a movimentação da massa de ar, vai ter a movimentação de rotação da Terra, tudo isso vai influenciar porque esse furacão ele começa a se movimentar. Né? Na maioria das vezes ele se forma no oceano e ele termina sua formação em cima do oceano mesmo. Mas se ele se forma próximo ao continente, há a tendência de ele avançar em direção ao continente por causa dos movimentos de rotação da Terra. Né? Conforme vocês veem a rotação da Terra, conforme ela é muito rápida, ela tem essa influência de fazer com que os furacões também se movimentem. Certo, gente? Então, assim, ó, a escala de ventos de furacões Saffir-Simpson é essa daqui, ó, categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4 e assim por diante, de acordo com a velocidade. Ok? Então, no tornado é F1, F2, F3, F4. No furacão é categoria 1, categoria 2. Inclusive o Catarina está aqui, ó. Como ele chegou na casa de 100, se eu não me engano, 163 km por hora, né, não é bem exato isso, mas eu tenho certeza que ele é categoria 2. Eu só não tenho exatidão agora qual é a velocidade que ele atingiu. Mas se eu não me engano, 163 ou 167 km por hora. Então aqui na categoria 2, ó, danos graves em telhados e no revestimento das casas, apagões quase totais. Claro que se é uma região onde não está preparada para ter furacão, que foi o caso que aconteceu aqui, né, a destruição vai ser muito maior, assim como acontece com os terremotos. Né? Um terremoto de 7 pontos aqui no Brasil é totalmente destruidor, enquanto no Japão é um terremoto de nada, porque lá, como a gente já viu, eles estão preparados para esse tipo de situação. Né? Então, enfim, gente, a gente fala muito de furacão porque, desculpa, eu botei 2014, mas é 2004. Né? Em março, dia 21, 22 ou 23 de março ali, não me engano, do dia 21 para o dia 22 de março, ou do dia 22 para o dia 23 de março, aconteceu o Catarina em 2004. Esquece, lá não é 2014, é 2004, ok? E o furacão, então, atingiu aqui a costa sul brasileira, né, onde a velocidade mais alta atingida foi em Balneário Arroio do Silva. Né? Depois Balneário Gaivota também, Araranguá, né, Timbé do Sul, toda essa região aqui mais aqui próxima, aqui onde está a própria cidade de Araranguá, é a região mais atingida, onde tiveram os ventos mais fortes. E o que é engraçado no furacão é que essa parte aqui onde está o mouse, onde é chamado o olho do furacão, é onde a pressão ela se estabiliza, ela está estabilizada. Então, basicamente ali não tem vento nenhum, né? Vento bem pouco, uma região de calmaria. Tanto é que quem teve a oportunidade, quem lembra de ter passado pelo furacão Catarina, né, teve a situação que veio o vento, de repente parou tudo. Ah, passou o furacão, tal. Não, é que na verdade tinha chegado o olho do furacão. Depois vem a segunda parte que é mais destruidora. Por que a segunda parte do furacão depois do olho é mais destruidora? Porque a primeira parte vem derrubando tudo, vem derrubando. A segunda parte, quando ela chega, já está tudo derrubado. Então o arrasto é menor.
né? Então o vento tem mais liberdade para ganhar mais velocidade ainda, enfim, e aí destruir mais ainda, né? Aquilo que não foi destruído da primeira vez, geralmente é destruído da segunda, né? Desculpa estar falando dessa forma aí, parece meio ironia, mas é a realidade, né? Tomara que não aconteça mais. E assim, ó, nunca aconteceu. E aí, esses fenômenos eles estão ficando cada vez mais recorrentes, né? Por exemplo, o tornado é uma coisa que nunca era registrada aqui em Santa Catarina, e ano após ano a gente tem a ocorrência de tornados aqui na nossa região. O furacão nunca aconteceu no hemisfério sul do mundo. Nunca aconteceu no hemisfério sul do planeta Terra. E aconteceu em 2004. Quem disse que ele não pode acontecer de novo? O que será que está acontecendo? Será que isso é uma coisa natural? A gente que não registrou e de vez em quando acontece? Será que tem a ver com ações humanas? Será que tem a ver com aquecimento global? Bom, tudo isso aí é a base de estudos que a gente vai descobrir então. Certo, gente? Só aí para terminar, um ventinho aí tentando bater uma fotinho aí, né? Uma selfiezinha aí no ventinho. Beleza? Um abraço e até mais.